Capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se os seus principais, os anciãos, os escribas e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote em Jerusalém. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilhavam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a nenhum homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus.
Respondendo, porém, Pedro e João disseram-lhes: julgais vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda o ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu, e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo? Por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e as pessoas de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendestes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognomado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O capítulo 4 vai falar sobre o preço do evangelho. Os discípulos foram perseguidos porque eles curaram um homem coxo. E quando os principais dos sacerdotes souberam disso, ficaram aterrorizados. Eles não se conformavam com as atitudes dos discípulos de curar. Então eles prenderam os discípulos e foram falar com os discípulos para saber quem era que estava fazendo aquilo. Então os discípulos disseram a verdade, que tudo o que eles faziam era no nome de Jesus. Só que eles, querendo soltar Pedro e João, vendo a ousadia desses dois homens, porque eram homens que eles não tinham sabedoria suficiente, eles não tinham conhecimento suficiente, mas eles tinham o Espírito Santo. E aí eles disseram que não era para eles falarem sobre Jesus, mas eles
disseram que não teria como viver sem falar da palavra, sem ensinar o evangelho, porque foi isso que Jesus os ensinou. E quantas vezes é assim conosco? Nós somos criados e formados dentro de uma família, um sistema familiar onde existe um pai, uma mãe que nos ensina e nos educa da maneira como devemos enxergar a vida. Porém, existem sistemas familiares que são interrompidos. Interrompidos pelo adultério, interrompidos pela falta de conhecimento, interrompidos por brigas, discussões, e nisso se causa o divórcio. E quando há um divórcio, a criança, não tendo o sistema familiar, ela vai ser educada por alguém. Seja na rua, por amizades, seja diante de avós paternos, avós maternos, tios, tias, seja quem for que vai educar essa criança. Ou até a própria vida vai educar. Nas amizades, nas influências, os professores. E essa criança será educada com aquilo que ela vai receber. Receber dos pais, ou dos avós, ou dos tios. A criança, ela vai captar todas as informações que aquele sistema familiar vai gerar na vida dela. E aí ela vai representar tudo aquilo sem consciência. Porque muitas vezes nós não entendemos que vivemos a maior parte da nossa vida no inconsciente. E o que é o inconsciente? O inconsciente é aquilo que eu faço sem ter consciência de que aquilo é bom ou não. O que vai fazer com que eu entenda se aquela atitude, aquela ação é boa ou ruim? É a palavra de Deus. E é isso que os discípulos querem ensinar para as nossas vidas hoje. Eles ouviram, eles viram o que Jesus fez. E independentemente do que os pais ensinaram, eles aprenderam com Jesus novas regras, novos princípios. E quando nós aprendemos a verdade, tudo aquilo que não gera frutos na nossa vida vai ser insignificante. Por que insignificante? Porque talvez não seja essa maneira que Deus quer que nós tracemos o nosso destino. E por mais que os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, a nossa família tente nos ensinar da forma deles, há uma forma que somente ela é o verdadeiro caminho. Que somente ela é a vida eterna. E não há como voltar atrás. E foi isso que os discípulos disseram aos sacerdotes, aos principais, aos estudiosos, aos fariseus, totalmente conhecedores da palavra, doutrinados. Mas eles tinham uma missão. Eles tinham algo para reproduzir, para falar e para anunciar. E quando esses dois homens abrem a sua boca, o Espírito Santo revela quem eles são. Porque logo eles sabiam que Pedro e João andavam com Jesus. Porque somente Jesus fazia esse tipo de milagre. Somente Jesus abraçava aqueles que estavam perdidos. Era somente Jesus. E quando nós entendemos que o testemunho, ele é grandioso. O testemunho vai ser o que vai nos diferenciar do mundo. Porque Jesus, ele veio para os seus. E os seus não aceitaram. E quando nós entendemos que nós precisamos testemunhar Jesus nas nossas vidas, dos livramentos, das acusações, das perseguições,
Nós precisamos anunciar esse evangelho. Um evangelho que salva, que cura, que transforma. Um evangelho que muda histórias. Um evangelho que faz milagres, porque o Senhor é Deus de milagres. Aonde você não consegue colocar a sua mão, o Senhor, ele vem com milagres. O Senhor, ele vem com restauração. O Senhor, ele vem com ressurreição, porque ele é poderoso. E que essa palavra venha a ser fruto abundante na sua vida. Que você possa compartilhar a palavra de Deus. Que você possa ser instrumento da palavra de Deus. E que tudo aquilo que nos afasta do nosso propósito venha a ser precioso para Deus fazer um movimento de milagre na sua vida, na minha vida. Eu profetizo cura para você. Eu profetizo libertação. Eu profetizo vitória, conquistas no nome do Senhor Jesus. Levanta e anda para a glória do nome do Senhor Jesus. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.